Paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bereana, hoje, excepcionalmente, em formato online. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da IBD-ADVEC, você já sabe, quando não temos a realização da Escola Bereana presencial, a nossa transmissão, a nossa aula é aqui no YouTube. Antes de eu chamar o professor convidado para poder ministrar a lição de número 6 da nossa revista sobre os profetas maiores, eu quero pedir para você fazer aqui algumas ações importantes acerca desse nosso momento aqui de aprendizado. Primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro dos conteúdos que são colocados aqui. E também curta, comente e compartilhe a nossa aula, porque assim nós vamos alcançar mais pessoas e vamos abençoar a vida de outras pessoas através do ensino da palavra de Deus. Então, combinado de você fazer isso daí? Se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Hoje nós temos aqui a nossa Escola Bereana Online. Vamos ter o privilégio de mais uma vez receber aqui um pastor, um professor da palavra de Deus, e não é sempre que nós recebemos o comentarista da revista, e quando recebemos ele mais de uma vez no trimestre, é motivo de grande alegria. E aí eu quero que você receba com grande alegria, para poder estar ministrando essa lição de número 6, o pastor Ricardo Silva. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, meu querido pastor Divanei, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero também aqui desejar que o Senhor ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão, que seja uma aula abençoada. Por isso que eu quero dizer a todos aqueles que estão ligados conosco nesta aula, creia que o Senhor tem uma boa palavra para o seu coração, o Senhor vai lhe dar a graça e a compreensão da sua palavra para que domingo o irmão seja esse canal, esse veículo pelo qual a palavra do Senhor fluirá ao coração de cada um aluno. E, na verdade, assim aprenderemos sobre o alto valor e a preciosidade de uma vida em obediência a Deus. Amém, pastor. Maravilha. Quero, pastor Ricardo, aqui em nome do pastor Ronaldo, superintendente da Escola Bíblica, agradecer a sua presença. Vou estar orando e vou deixar o senhor ministrando para os nossos amigos aqui que nos acompanham neste momento de aula na Escola Bereana Online. Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós te agradecemos. Neste momento, nós colocamos a vida do Ricardo em tuas mãos, crendo que tu irás conduzi-lo, crendo que tu irás direcioná-lo segundo aquilo a qual ele preparou, aquilo a qual ele estudou, aquilo a qual ele tem se debruçado ao longo da preparação dessa revista e também ao longo dos estudos de cada um dos assuntos desta temática dos profetas maiores. Então, quero orar, pedir para que teu Espírito Santo conduza e direcione em o nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe, uma ótima aula. Meus amados e queridos irmãos, a nossa lição de número 6 tem por título Recabitas, exemplo de obediência. Os nossos objetivos, que são de alto valor e importância, afinal, seguir esses objetivos é manter uma unidade referente à compreensão que cada um aluno que estiver ouvindo, como também em qualquer outra igreja, terá sobre o assunto. Então, o primeiro objetivo é entender quem foram os recabitas. É analisarmos à luz dos textos bíblicos quem foram os recabitas. Segundo, compreender que a obediência é o grande desejo do Senhor para nós. E o terceiro objetivo, avaliar a importância de uma aliança em família. Então, basicamente, a nossa lição gira em torno desses objetivos.
teremos a noção exata, bem, do valor e da importância de uma aliança em família, tomando por base o exemplo dos recabitas. Segundo, a importância da obediência. E terceiro, entendermos que com esta mensagem que Deus assim direciona o seu profeta Jeremias a experimentar na prática, era o que Deus desejava para a nação, para que a nação do sul também vivesse em obediência. Então, na nossa introdução, é bom também de ressaltarmos aqui que a partir da lição de número 5 até a lição de número 7, estaremos abrangendo o livro de Jeremias, com o livro de Lamentações, a lição de número 5, a lição de número 6, são lições extraídas direto do livro do profeta Jeremias. E a lição de número 7, 5 e 6 são extraídas diretas do livro de Jeremias. E a lição de número 7 é uma lição extraída de forma singular do livro de Lamentações. Bem, é bom entendermos também que este ocorrido do capítulo de número 35 de Jeremias ocorre no reinado de Jeoaquim, quando as tropas babilônicas estavam já ao redor da cidade de Jerusalém. Também é importante já entendermos aqui que nós temos uma nota muito especial acerca do livro de Deuteronômio. O irmão poderá também observar que este livro tem sido visto e entendido pelos estudiosos como sendo um manual de obediência, que tem tudo a ver com a nossa lição. Logo, não recomendo, irmão, explorar de forma exaustiva o livro de Deuteronômio, mas ali fica claro que para Israel conquistar a terra e habitar, deveria ser obediente aos mandamentos do Senhor. Então, a obediência iria proporcionar a Israel a conquista da terra e a permanência na terra. Por um lado, Israel foi obediente e habitou, conquistou a terra, mas, infelizmente, pelos seus atos constantes de obediência à palavra do Senhor, eles foram deportados, retirados da terra. Quando nós paramos para observar, e aí podemos já ver o nosso primeiro aspecto, o primeiro tópico, que trata sobre recabitas, uma família obediente. É bom de mencionar aqui que quando se fala dos recabitas, nós podemos recorrer a alguns fatos históricos e falar também sobre eles se torna um pouquinho mais difícil, porque há poucas informações acerca dos recabitas, mas o que é essencial nessas informações, nós já colocamos também dentro do conteúdo da lição. E aí, irmão, tem no ponto 1, onde se fala quem foram os recabitas. O irmão vai observar ali que era um povo que já, desde a saída de Israel, já estavam ligados à nação israelita. Mas também podemos logo observar que, quando Jeú
é ungido rei sobre o Reino do Norte, ali ele se reúne com Jonadab, que na realidade é o homem que vai dar origem a esta aliança, a este pacto, que será mais abrangente de ser visto lá no capítulo de número 35 do livro de Jeremias. É interessante que Jeú convida para, juntamente com ele, ir a uma reunião que ele iria promover. E essa reunião tinha a finalidade de exterminar todos os profetas e sacerdotes e adoradores de Baal Melcar. É bom sempre de mencionar que esse termo Baal era um termo genérico para várias divindades. E, no caso, a divindade que estava, no caso, imperando no Reino do Norte e que foi introduzido por Jezabel, era Baal Melcarte, a divindade nacional dos sírios. Bem, é importante de entender aí que ele, em obediência, ele foi. Então, já começa a observar que os recabitas são obedientes, porque o seu líder também era. Segundo, ele não era um adorador de Baal. Isso deixa claro que ele era obediente às leis divinas, que são contrárias à prática da idolatria. Então, os recabitas têm como seu patriarca Jonadab, filho de Recabe, e que, na realidade, nessa passagem que temos lá no livro de 2 Reis 9, a partir do versículo de número 1 ao 7, também no livro de 2 Reis, capítulo 10, do 15 ao 28, sinaliza que ele era um homem obediente, visto não ser um adorador de Baal Melcarte. Quando ainda observamos, vamos logo entender que os recabitas agora eles já estão para o lado sul de Israel. É provável que logo após a destruição do Reino do Norte, eles tenham recuado para a área sul, a área do sul de Israel, e habitado ali próximo àquelas regiões ali de Jerusalém. Eles viviam uma vida nômade. É quando o Senhor chama o profeta Jeremias, o irmão pode logo ler a partir do capítulo 35, a partir do versículo 1, que é bom de ressaltar que aqui nós estamos diante de um episódio singular e único. O Senhor chama o profeta Jeremias para fazer com que os recabitas passassem por essa experiência. E aí, 200 anos após este ocorrido do Reino do Norte, agora eles são convidados a irem até uma das câmaras da casa do Senhor. E ali passarem por uma prova. E essa prova, Jeremias, autorizado pelo Senhor, coloca cálices de vinho e os convida a beber. E eles, de uma forma determinante, dizem ao profeta que não beberiam. E por que não beberiam? Porque eles tinham uma aliança, uma aliança de família. E esse daqui é o primeiro tópico muito importante a ser sinalizado. Qual é? Aonde existe uma aliança de família, ela vai ser preservada,
ela pode passar por momentos de adversidade, mas ela não será jamais extinta. Lembre-se que falamos que eles, no período de Jeú, Jonadab, juntamente com alguns dos seus familiares, viviam do lado norte. Então, os assírios destruíram o reino do norte, mas não destruíram os recabitas. Agora, eles já aparecem em Jeremias para o lado sul, ou mais próximo do reino de Judá. E o texto é claro que eles também não foram destruídos. Então, essa aliança familiar estava preservando a existência da família dos recabitas. Então, aqui o foco é mostrar quando uma família ela entra em aliança e apresenta essa aliança diante do Senhor. O que acontece? Milagres vão acontecer. E eu quero narrar alguns deles. O primeiro, podemos ver lá em Gênesis 24, versículo 20 ao 26, onde o texto vai nos falar de um casal que, em aliança, começam a buscar o Senhor e o Senhor vem abrir o ventre de Rebeca. Isaac e Rebeca estão unidos pelo laço do matrimônio, mas diz o texto sagrado que já desde 40 anos que ele havia casado com Rebeca, até os 60 anos de sua vida, não haviam tido filhos. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem que fez uma aliança persistente em oração. E o milagre aconteceu. Diz a Bíblia que ela era uma mulher também fértil. Só que Deus abriu o seu ventre. Aí está a aliança em torno de um milagre. Aliança essa promovida pela prática da oração. Outras famílias que experimentaram uma aliança e foram preservadas, temos as famílias lá no Egito, onde o Senhor, em Êxodo 12, determina que cada uma família que pudesse consumir um cordeiro iria se reunir, iria cear, mas antes iria aplicar o sangue nos umbrais das portas, para que quando o Senhor passasse e assim visse o sangue, não iria permitir que o anjo destruidor ali entrasse e ceifasse a vida daqueles que ali estavam. Então, a família tinha de estar em uma unidade, dentro do seu lar, ao redor de uma mesa, se alimentando da carne do cordeiro, se alimentando do pão sem fermento, das ervas amargas, mas o sinal do sangue deveria estar na porta. Eles foram preservados. Isso fala de uma unidade de família que foi preservada. Lembre-se também do caso em que a Bíblia vai nos relatar sobre a família que recorre ao profeta Eliseu, lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. Aquela mulher se aproxima e fala que os seus filhos estavam sendo levados como paga de uma dívida. Ou seja, ela já estava viúva, iria perder os seus 2 filhos. Em outras palavras, a família iria deixar de existir. O profeta determina que ela pegasse vasos vazios, e não poucos vasos,
entrasse em casa e começasse a pegar aquele vaso cheio e derramasse sobre os vasos vazios. Mas o que é interessante é a unidade que essa família fez. Ou seja, os seus 2 filhos cooperavam com a sua mamãe. Um trazia o vaso, diz a Bíblia que ela derramava e o outro levava o vaso cheio. Ok? Ou seja, eles se uniram e nessa unidade familiar eles foram salvos. A crise abateu aquela casa, mas através da unidade em torno da palavra liberada pelo profeta Eliseu, eles foram preservados. Então, esse é mais um exemplo que temos à luz da palavra do Senhor. Um outro exemplo muito claro é lá em Atos capítulo 10, quando a Bíblia deixa claro que Cornélio convida toda a sua família, como amigos mais próximos, para ouvirem a palavra do Senhor a ser ministrada por Pedro. E a palavra do Senhor diz que ouviram, todos foram salvos, receberam batismo no Espírito Santo, e ainda na sequência da leitura do texto fica claro que também passaram pelas águas do batismo. Isso são exemplos que mostram, à luz da Bíblia, quando famílias se unem em torno da sua preservação, entendendo o valor que está na unidade de propósito. E essa unidade de propósito deve ter como fundamento a obediência. E entender que toda união deve ser feita no Senhor. Então, a família que tem um propósito de viver uma vida para o Senhor, ela pode até passar por momentos críticos, mas ela será preservada. Ainda nesse nosso primeiro tópico, Recabitas, uma família obediente, fica claro que eles eram obedientes, e todo obediente tem que ser perseverante. Observe que já passava-se 200 anos do ocorrido de Jonadab. Observe também que eles ali são colocados à prova, foram testados em Jeremias, capítulo de número 35. Ou seja, a obediência dos recabitas, ela foi perseverante. E aqui está um aspecto muito importante para todo aquele que entende o alto valor da obediência. Certo? Eles foram, essa obediência deles resistiu ao tempo. Essa obediência dos recabitas os levou a enfrentar as dificuldades. Então, é claro que quando há um propósito firmado, a família, ela vence. Indiferente das circunstâncias, indiferente do tempo. Então, procure explorar esse aspecto referente à família. A importância dessa unidade familiar, que tem como exemplo o pai, o líder Jonadab, filho de Recabe, a durabilidade dessa aliança e como cada membro da família estava inserido ao ponto deles próprios falarem que homens, mulheres e toda a sua descendência seguia aquela
proposta ou aquele mandamento do patriarca da família. O nosso segundo ponto vai nos falar sobre os princípios fundamentais da obediência. Aí vamos entender que obediência, uma palavra oriunda lá do latim, ela sugere o quê? Uma atitude no qual uma pessoa para ouvir, dar atenção e principalmente se subordinar a uma autoridade. Daí entende-se que a obediência é ouvir bem. Obediência é dar atenção. Obediência é submeter-se a uma autoridade. E aí logo entendemos esse duplo princípio referente à obediência. Primeiro, todo aquele que quer ser obediente, ele tem que ouvir. Parar para ouvir muito bem o que está sendo dito. Segundo, ele precisa desejar se submeter. No caso dos recabitas, os descendentes ouviram bem e se submeteram à autoridade do patriarca. Deus traz esse ocorrido e aplica para a vida da nação, deixando claro que ele levantou Moisés e os profetas para que o povo ouvisse a sua palavra. Mas o povo fez pouco caso da sua palavra e também não se subordinou à autoridade divina, porque os profetas falavam a palavra de Deus, mas eles usavam da autoridade de Deus. Então, desobedecer a palavra que um profeta estava levando, oriunda da parte do Senhor, era desobedecer ou ir contra a própria autoridade de Deus. Então, esse aqui é um exemplo muito importante. Ok? Bem, aí temos aqui alguns aspectos importantíssimos referentes a este princípio da obediência. Primeiro, a obediência deve ser integral, ou seja, todos, no caso da família de Recabe, todos, indiferente de faixa etária, indiferente de sexo, todos eles eram obedientes ao Senhor. Segundo, a obediência implica em atitude. O irmão tem isso na sua lição. E ali aprendemos que eles não apenas receberam uma ordem, mas eles também cumpriram, sem reclamar, sem contrapor, sem contradizer. Terceiro, essa obediência implica guardar a palavra. Ou seja, se eu estou ouvindo bem, esse é o primeiro ponto para quem quer obedecer, é ouvir bem. Se eu ouvir bem, eu vou guardar. E aí, nos meus momentos de dúvidas, eu não vou tê-las. Por quê? Porque, na verdade, ouvi bem e guardei. Se eu ouvi bem e guardei, eu não tenho dúvida. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Bem, a obediência implica ouvir com atenção. A atenção é quando você está compromissado com aquilo que está sendo ensinado. A atenção é quando você procura entender a fundo aquilo, as causas, as motivações. A obediência, ela é pessoal. Isso quer dizer que toda clã
ou todo o grupo dos recabitas foram convidados para serem obedientes. Mas poderia, entre eles, ter algum que não fosse. Mas, pela leitura do texto, fica claro que todos os recabitas entenderam que deveriam ser obedientes. Então, a obediência ela é um ato pessoal. Isso é bom de dizer. Mesmo que alguns venham a desobedecer a Deus, eu não devo tomar o exemplo deles, mas eu preciso seguir o que está esboçado na palavra de Deus e permanecer obediente. A obediência promove mudanças, ou seja, através da obediência, Deus propõe, se assim Israel abraçasse, o reino de Judá abraçasse, como também o reino do norte abraçasse, eles receberiam transformações, mudanças. Então, a obediência gera mudanças. A obediência, ela tem que ser sustentada pela fidelidade. Certo? Fica evidente que os recabitas não eram só obedientes, mas eram fiéis ao seu pai Jonadab. E assim Deus esperava que os israelitas lhe fossem fiéis, porque todo aquele que é fiel a Deus tem prazer em ser obediente a Deus. Ainda analisamos, aí vamos para o nosso terceiro ponto, onde vamos ver sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Sim. Primeiro, bênçãos na família. Os recabitas, eles eram um povo nômade, mas estavam experimentando a preservação. Os recabitas eram um povo que estava mantendo a sua coesão familiar em meio às adversidades. Não esquecer que a primeira menção, aquele que é o patriarca deles, é no Reino do Norte. E agora se fala dos seus descendentes no Reino do Sul. Então, ali eles estavam sendo preservados, eles estavam recebendo livramento, eles estavam ali recebendo da parte de Deus sobrevivência. Mas também, um segundo aspecto, são promessas divinas, certo? Deus prometeu aos recabitas que eles iriam estar de forma permanente, não faltaria descendente dos recabitas. E, em terceiro, o serviço seria constante diante do Senhor. Então, todo aquele que é obediente experimenta bênçãos na sua família, recebe promessas divinas de ser preservado, cuidado, sustentado, mas também recebe a bênção do serviço constante diante do Senhor. E a nossa conclusão nos leva aqui a algumas reflexões muito interessantes. E aí que eu gostaria de ler com você, que tem a sua lição aí em mãos. E certamente entende o seu valor como uma fonte de consulta e orientadora para a aula do próximo domingo. A conclusão diz aí: a obediência é fruto do conhecimento da vontade de Deus. O que é isso? Para que eu obedeça, eu preciso conhecer a vontade de Deus. O que Deus deseja para mim? E quando entender qual é a vontade de Deus, me submeter a ela.
Afinal, em Romanos 12, 2, Paulo deixa bem claro que a vontade de Deus ela é boa, é agradável e ela também é perfeita. Então, eu primeiro preciso conhecer a vontade de Deus. E, evidentemente, eu também preciso entender que essa obediência deve abranger todas as áreas da minha vida. Continuando, não podendo ser parcial e devendo estar atrelada a todas as áreas da vida. Não é em algumas áreas ou em alguns momentos que eu vou ser obediente. Se eu sou obediente, a obediência deve se tornar uma marca do nosso, deve ser a marca do nosso caráter. Pessoas que olhem para nós e falem, esse homem é obediente. Ou seja, ele está dizendo, a marca do caráter dele é a obediência. A prática da obediência precisa estar fundamentada nos dois verbos citados pelo Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, onde temos isso em Jeremias 35, 18. Diz aí, guardastes todos os meus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Então, primeiro aspecto importante da obediência é guardar. Todo aquele que deseja obedecer, ele guarda o que Deus falou. Segundo, ele precisa procurar cumprir. Ele precisa procurar praticar. Afinal, se ele guarda, agora ele torna este ensino vida na sua vida, de tal maneira que ele começa a viver os mandamentos do Senhor no seu dia a dia. Nesta passagem, Deus ensina que a obediência manifesta estão em 3 níveis. Primeiro nível, o pessoal. Ou seja, o Senhor chamou o profeta Jeremias, lhe deu detalhes do que ele deveria fazer e ele foi lá e fez. Ele não debateu, ele jamais se colocou contra, mas ele, em obediência, ele foi. Então, o primeiro nível é o nível pessoal, ou seja, eu, ao ensinar sobre obediência, ensino para que pessoas sejam obedientes, mas eu devo ser obediente. Eu não devo ensinar aquilo que eu não sou. Então, para que os meus alunos sejam obedientes, eles precisam ver em mim essa postura, esse comportamento de obediência. Segundo, familiar. Ali fica nítido que, quando se tem exemplos de obediência, eu sinalizei que Jonadab foi obediente, ele não estava entre os idólatras que foram mortos por Jeú. Antes, ele participou vendo o extermínio dos idólatras. Isso mostra que ele era obediente ao mandamento do Senhor. Então, a família tinha um modelo de obediência e seguiu esse modelo de obediência. Então, famílias que têm modelo de homens de Deus que são obedientes também terão familiares que também irão trilhar o caminho da obediência. E, por último, o grande alvo é que essa obediência se tornasse coletiva. Ou seja, que o reino do sul, o reino de Judá, pudesse também entender o alto valor da obediência e entender o perigo da desobediência, porque eles não só tinham as escrituras alertando, eles também tinham os profetas que estavam alertando, mas eles tinham claramente
um ocorrido histórico marcante. O reino do norte estava destruído pela ausência de obediência. Então, era como se Deus estivesse os convidando, Deus estava os convidando à obediência, porque a obediência é a via que Deus usaria para evitar com que a nação fosse para o cativeiro. Mas, lamentavelmente, eles optaram e foram para o cativeiro. Que Deus nos abençoe, que neste próximo domingo seja um domingo aonde os nossos corações venham ser quebrantados por essa palavra e venhamos entender o alto valor e a importância de vivermos em obediência. A minha oração é que Deus revista cada um dos professores com graça, com unção, com sabedoria e apliquemos a palavra do Senhor ao coração dos nossos alunos. Já mencionei aqui, neste conteúdo, que o grande alvo aqui não é falar sobre os recadinhos, mas o grande alvo é falar, sim, sobre a obediência e a importância de uma aliança em família. Eu quero também, nessas últimas palavras, convidá-los a acessar o nosso canal no YouTube. Aí está o nosso querido pastor Divanei, agora não criou mais, não pode ter ali o acesso, fazer a sua inscrição para quando chegar novos vídeos. Esses vídeos são tantos de estudos como também de pregações. Irmão, fazer ali o seu acesso, ouvir, fazer a sua indicação a outras pessoas, usar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, que Deus te abençoe e que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Fechemos os nossos olhos. Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de termos recebido de Ti esta boa palavra. Palavra essa que nos motiva, palavra essa que nos desafia a sermos obedientes. Senhor, ajuda-nos a ser obediente a Ti, a Tua palavra, para que, Pai, assim venhamos viver neste mundo como astros que iluminem para que o Teu nome venha a ser glorificado. Domingo, que a Tua boa mão abençoe a vida de cada professor, capacite a cada professor, unja os seus lábios, a sua mente, Senhor, e que palavras fluam dos seus lábios com unção e venha atingir a cada coração dos teus servos. E ali, Senhor, experimentarmos mudanças. Que haja mais unidade entre as famílias, de tal maneira que famílias venham serem preservadas diante de tantas crises que têm se colocado diante delas. Nos ajuda, nos abençoe para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Os lembro, acesse lá o nosso canal no YouTube. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, que com alegria aqui estaremos para falarmos das verdades da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.